Oi pessoal, muito bom dia. Hoje sábado, dia 10 de maio de 2025. Vídeo bem cedinho aí para vocês pegarem as melhores informações, o que fizer mais sentido para você. Dá tempo ainda de correr numa casa lotérica. A casa lotérica normalmente fica aberta até as 13 horas aí no máximo, né? E com exceção de algumas casas lotéricas de shoppings e conveniências aí que pode ficar aberta até um pouquinho mais tarde. Tá? Mas temos alternativas também do Loterias Online, que do sábado é uma tortura, né? Porque quando dá para dar problema, normalmente é no sábado. Por isso, né, que os jogos precisam ser feitos bem antes, bem cedo. Pelo menos o do meu grupo já está feito, já está registrado, né? Porque a gente, né, eu tenho um procedimento, né, nos dois grupos. O grupo principal a gente repete a aposta. Não é uma teimosinha, porque todo dia eu tenho que refazer, né, o mesmo jogo, né, por conta do caixa que a gente tem, então eu tenho que refazer todos os dias o mesmo jogo. E no grupo maior, né, que é o grupo X120, que estão todos convidados a participar também, se você tiver interesse, procura o meu WhatsApp aqui na parte de comentários, ou primeiro comentário, ou aqui na descrição do vídeo, ou entre em contato comigo que eu te passo as informações para fazer parte do nosso grupo X120, que só joga na Loto Fácil, e nós só apostamos em finais zeros e acumulados, né? É diferente o grupo, né? A gente tem um rodízio de estrategista, os próprios estrategistas são os próprios integrantes, se candidatam, né, e colocam as ideias deles em prática. E a gente segue aí sem fazer nenhum tipo de cobrança, isso que é o legal, né? Então acredito que só eu que faço isso daí na internet aí, nesse nicho de loterias. Beleza? Se você tiver, né, curiosidade aí, entre em contato comigo no privado aí, eu te passo todas as informações. Bora lá então fazer a análise do concurso 3.387. Todas bolinhas verdes, então um concurso teoricamente muito bom, né? Tivemos aí uma aposta ganhadora, mais uma vez, R$ 1.650.437,74, já para 14 pontos, mesmo tendo 302 ganhadores na faixa de 14 pontos, ainda pagou acima de R$ 1.500, pagou R$ 1.636,98, um prêmio muito bom aqui. Então, meus parabéns a todos vocês. Sigam em frente, rumo aos 15 pontos. Eu tinha um comentário para responder aqui, né, do vídeo anterior. Então, né, tivemos poucos likes, aí as pessoas estão esquecendo de deixar o like. Mas deixa eu ver aqui, ó. Antes de qualquer coisa, tá? Não vou falar o nome de ninguém aqui, mas muito obrigado a cada um de vocês aí que pegam e empenham aí 5 segundos, 6, 10 segundos no máximo para deixar um comentário como essas pessoas aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês aqui, ó. O comentário é esse daqui do Robson, né? Obrigado, Elizabeth. Elizabeth também do nosso grupo, né, principal. Linha 2 está oscilando bastante, né? A linha 2, para quem não sabe, é essa linha aqui, ó. Deixa eu pegar no padrão visual que a gente consegue ver melhor. Aqui, ó. Padrão visual. A linha 2 é essa linha aqui, ó, do 6 até o 10. Ela tá mesmo. O que está bastante interessante é a linha 1, né, que a moça da bolinha não me escute, e a linha 4, horrível, hein? Eu já havia comentado, né, no vídeo anterior sobre essa linha aqui, ó. Eu acredito que ela vai engrenar agora no próximo ciclo aí. Eu acredito que ela vai começar a ser sorteada mais dezenas, e a gente espera aí, ansioso, 4 dezenas nessa linha, porque já faz tempo que não vem. Beleza? Bom, deixa eu responder então ao Robson Nascimento. Tem como fazer jogos com 9 ímpares no esquema de excluir colunas? Bom, vamos lá, vamos para a ferramenta primeiro. Eu deixei, né, eu estou sempre deixando essa primeira matriz, não é a matriz que carrega com a ferramenta. A matriz que carrega com a ferramenta é o R5 e faz 14 pontos com 56 jogos aqui na ferramenta. Diferente do convencional que vai 350 jogos, aqui no Gera Sorte, com 56 jogos apenas, né, acertando 5 números, né, 100% de garantia de fazer os 14 pontos, no mínimo. E eu deixo, agora eu mudo essa matriz para a gente poder acompanhar, porque como ela é 99,99% de cobertura, significa que pode ter uma falha aqui em um concurso ou outro que não premie nem com 11 pontos. Mas no caso aqui, premiou também com 11 pontos, não é uma boa condição, porque 11 pontos ainda nos deixa com R$ 3 negativos se a gente for apostar os 3 jogos.
Os 3 jogos dá R$ 9,00, né? R$ 3,00 cada aposta. E se a gente fizer pelo menos 11 pontos, recupera R$ 6,00. Então, ainda fica com prejuízo de R$ 3,00. Agora, quando dá 12, 13, 14 ou 15 pontos, aí é lucro na certa, né? Então, você pode utilizar esse sistema aqui simplesmente para poder escalar outros jogos. Através desses jogos aqui, você ir montando outros jogos, né? Mantendo aí de 10 a 12, 10 a 13 dezenas, aí pegando a estrutura do fechamento. Bom, a questão de se eu posso jogar, né? Se eu posso fazer jogos com 9 ímpares. Na verdade, Robson, aqui você não faz o jogo, você define a coluna que você quer eliminar. Porque o jogo ele tá feito, ó. Tá feito aqui, ó. Tem 3 jogos prontos aqui. Só que você não vai apostar 18 números. Você vai ter que eliminar 3 números aqui para que ele sobre 15 números. Então vamos pegar aqui, olha, para ficar bem simples. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Eu não marquei ainda a coluna 3, mas perceba que conforme eu vou marcando aqui, ele vai somando o contador de cima e vai decrementando o contador de baixo, vai subtraindo o contador de baixo. O contador de baixo, ele sempre começa com esse parâmetro aqui, o segundo parâmetro da matriz. Então, o primeiro parâmetro é quantos números tem aqui dentro, o segundo parâmetro é quantas colunas tem, então começa com 18. Se eu marquei uma única coluna aqui, ó, começa com 18. Se eu mudar, por exemplo, a matriz aqui, pegar essa matriz aqui, ó, deixa eu desmarcar aqui primeiro. Se eu pegar essa matriz aqui, ó, o que aconteceu? O segundo parâmetro aqui é 17, então ele já sabe que tem 17. Inclusive, aqui em cima, depois do 17, você não consegue clicar, porque não existe coluna 18. Beleza? Então, vamos deixar aqui mesmo para a gente poder entender. Então, o que eu tenho que fazer é transformar essa matriz que já está pronta. Então, eu não sei se tem 9 números, se tem 10, se tem 11. O que eu sei é que ela garante 13 pontos se acertar as 15 dezenas dentro das 25. Como você está jogando com todas as 25 dezenas, isso daqui já é verdadeiro. Então, você vai acertar as 15 dezenas, né? Então, aqui já tem os 13 pontos. Se esse penúltimo parâmetro for igual a zero, porque se for igual a zero, significa que não tem fixa. Se for maior que zero, se for, por exemplo, 1, significa que a matriz foi construída com uma dezena fixa. E neste caso, precisa, além de ter essa condição, que já é verdadeira, acertar essa condição também, acertar a fixa. Como não tem, então isso daqui já está fechado, já é perfeito. Então, os 13 pontos, ele está aqui dentro. Então, como você pode ver aqui na conferência, não só tem um com 13 pontos, né? Como teve 4 matrizes, né, 4 linhas das 229 linhas totais aqui, 4 delas fez 13 pontos e 2 delas fez 14 pontos. Então, essa daqui é a premiação mínima, mas deu até uma premiação superior, que foi 14 pontos. O que eu deveria fazer aqui? Só acertar 2 números. Quais 2 números? Aqui, olha. Ou eu poderia acertar o 2 e o 14, o 2 e o 15, ou o 14 e o 15. Ou eu poderia acertar o 11 e o 13, o 11 e o 16, ou o 13 e o 16. Então, eu teria aqui 6 possibilidades de fazer os 14 pontos com 229 jogos, acertando apenas 2 números de um total de 17. Então, onde você vê um fechamento que você tenha, né, essas condições. E ainda, né, Robson, neste caso aqui, então, eu não tenho controle aqui sobre a quantidade de dezenas ímpares, quantidade da moldura, de Fibonacci, eu não tenho, porque está feito. Aqui, né, o controle que eu tenho é saber, né, se a condição foi aceita. Pronto, é isso. Agora, depois que eu, por exemplo, eu vou escolher, por exemplo, a coluna 2 e a coluna 14. Perceba que não tenho nada aqui. Ó. Se eu pegar e clicar aqui em excluir colunas, ele simplesmente vai copiar daqui para cá, porque eu não escolhi nenhuma coluna para eliminar. Agora, vamos escolher uma coluna aqui, por exemplo, a 2 e a 14. Se eu escolher somente a coluna 2 e clicar aqui para excluir, agora ele me transformou a matriz de 17 em matriz de 16. Eu também acertaria os 14 pontos, porque eu precisaria acertar 2 números. Mas
Se eu estou jogando com 16, né, significa que um só já seria o suficiente para mim ter os 14 pontos. Só que seriam 229 jogos de 16 dezenas. 16 dezenas são R$ 48 cada jogo, e aí não fica viável. Só para você poder entender, vamos fazer essa conferência aqui, você vai ver que deu os 14 pontos. Mas o valor é muito alto para a gente fazer essa aposta. Então, vou clicar aqui em conferir, vou soltar o meu jogo de 16, então, 229 jogos de 16. Olha quanto que eu teria que gastar para fazer esse jogo, tá? E aí, os prêmios que eu recebo de 14, 13, 12 e 11 pontos não cobre o que eu gastei, tá vendo? Não cobre porque, olha lá, ainda fico negativo, porque são volantes de 16 dezenas. E volante de 16 dezenas, como eu já expliquei, a gente precisa acertar muito mais, né, de 12 números aí para a gente ter lucro no jogo. Eu vou limpar aqui, vou carregar de novo a ferramenta, deixar ela carregada, zerada aqui na parte de premiações. E vamos então agora pegar, eu escolhi a 12, né, a 2 e a 14. Agora sim, então, eu vou escolher a 14 aqui. Posso limpar aqui. Se eu não clicar em limpar aqui, não tem problema. A hora que eu excluir colunas aqui, né, como não está marcado em acumular aqui, ele limpa primeiro e depois ele exclui. Agora sim, então, com um total de 17 colunas, eu escolhi duas para excluir, ele me transforma em jogos de 15. E agora, se eu dar um Ctrl A ou Ctrl C e ir para a ferramenta de conferência, tá? E colocar esse jogo aqui, esse jogo teria me dado lucro, porque são volantes simples. Cada volante desse daqui eu gastaria R$3 e multiplicando 3 por 229 dá 687. Só que eu recuperaria em prêmios R$2.000, então, né, eu estaria aí bem no lucro, né, com um jogo desse daqui. Um jogo acertando apenas 2 números. Mas você enrolou e não falou sobre os ímpares. Bom, aqui eu não tenho, então, controle sobre a quantidade, né, de dezenas dentro de um determinado critério. Porém, eu tenho uma área de filtragem. Que a filtragem, como que ela vai acontecer? Ela vai acontecer em cima dos meus 229 jogos. Eu vou filtrar daqui de dentro. Agora sim eu tenho controle do que eu posso fazer aqui. Então, eu posso selecionar filtros aqui. Por exemplo, eu gostaria de somente desses jogos que geraram aqui, eu quero somente que tenha 4 números de Fibonacci. Então, eu venho aqui, deixo marcado somente a opção de 4 aqui, clico aqui em Fibonacci para ativar esse filtro. Então, você pode ver que tem um filtro selecionado. E se eu clicar aqui em filtrar agora, deixa eu ver se ele foi. Assim, olha, já foi, tá vendo? Ele está na guia aqui de filtros. Então, ativei um filtro. Eu só quero que daqueles 229 jogos, todos tenham, né, 4 números de Fibonacci. Aí ele me reduziu para 93 jogos. E esses 93 jogos aí, eu teria condições ainda de fazer os 14 pontos? Vamos limpar tudo aqui. Vamos soltar o jogo aqui. Tá? Ainda assim, eu conseguiria, né, os 14 pontos, né, somente com... somente com 93 jogos, que daria R$279. Então, aqui, deixa eu ver onde que eu estou. Aqui, você pode fazer, então, no caso do que você perguntou, se eu posso deixar com 9 ímpares? Posso. Eu posso pegar aqui, olha, eu vou limpar tudo aqui de novo. Eu vou desativar o filtro, tá? Posso clicar aqui para selecionar e desmarcar aqui. Pronto, nenhum selecionado. Volto aqui para execução e excluo de novo, tá? Então tá os 229 aqui. Como que eu quero agora? Só quero com 9 ímpares? Beleza, eu deixo aqui 9 ímpares, tá? Ativo o critério, tá? Clico aqui em filtrar e volto aqui para execução, tá? De 229 jogos, ele me resultou aí 45 jogos apenas. Ctrl A para selecionar, Ctrl C para copiar. Vamos conferir esses 45 jogos, então, para ver se... Ó, perdemos os 14 pontos, tá vendo? Nesse tipo de filtragem, tá? Perdemos os 14 pontos, tá aqui. Tá? Teríamos apenas premiações de 12 e 11 pontos e ainda assim não cobriria o que nós gastamos aqui. Então, pense bastante na hora de vocês utilizar os filtros.
Aqui tem filtros pré-definidos, tá? Gabarito de linhas, gabarito de colunas, repetidas do último concurso, números em sequência, primos, cruz, ímpares, moldura. Então tem bastante tipo aqui. Se você quiser também colocar o seu próprio jogo, você pode vir aqui, utilizar essa ferramenta na área de execução, limpa tudo aqui, coloca o seu jogo dentro desse padrão, né? Dezena com duas casas decimais separadas por um espaço. Se você está trazendo um jogo do Excel, tem uma ferramenta aqui que chama formatar jogo. Passa primeiro na ferramenta formatar jogo para depois vir aqui. Cola o seu jogo aqui, vem para a área de filtros aqui e pode utilizar a ferramenta de filtragem normalmente. Então você tem várias opções de filtragem, inclusive você tem aqui, olha, né, dezena início, dezena final, e você tem 5 personalizados que você pode escolher. Como que funciona os personalizados? Personalizado você coloca aqui a sua sequência de números. Por exemplo, se fosse, vamos dizer que a gente não tivesse um filtro de números ímpares, então eu poderia colocar aqui no personalizado 1, 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Esse daqui é o conjunto de números primos. Quantos desses números eu gostaria que mantesse no meu jogo? Eu gostaria de 7 a 8. Então, eu coloco de 7 a 8 aqui, ativo esse critério, então me certifico aí de só ter tem 2 critérios selecionados. Então, vou desmarcar esse daqui, deixar somente o personalizado lá, que seria a mesma coisa, tá? Agora eu clico aqui em execução, vamos pegar aqui, vamos excluir de novo aqui e vamos aplicar o filtro que eu criei personalizado para esses 229 aqui, ó, tá? O filtro que eu criei, então, tá aqui embaixo em personalizado 1, tá? É essa sequência, esse conjunto de números que eu só quero que tenha de 7 a 8 números ímpares. Clico aqui em filtrar e volto lá para a guia de execução e me devolveu 122 jogos válidos. Eu poderia aqui conferir esses jogos para ver, né, se agora ele iria manter os 14 pontos. Aqui manteve os 14 pontos, tá vendo? Com uma única, né, mudança aí, eu manteria e diminuir bastante, né? Diminuir praticamente a metade do que eu apostaria. Tá aqui então um jogo de R$ 366 retornando R$ 1.852. Então, a ferramenta está lá na sua área de assinantes, tá? Utilize à vontade, né, essas ferramentas do GeraSorte que vai te ajudar bastante. Fechando aqui, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, todos que deixam um like, deixam um comentário todos os dias, do mesmo jeito que eu acordo muito cedo para deixar um vídeo bom aí, com bastante informações úteis para vocês, informações relevantes. Eu, né, fico também sempre na expectativa de ter muitos likes o vídeo, ter bastante comentário. Muito obrigado. Mesmo que eu não responda, eu tô sempre dando uma olhadinha aqui na parte de comentários. Vocês podem ver que não tem nenhum coraçãozinho, né, no vídeo de ontem, porque não deu tempo ontem mesmo. Né, eu comecei a ver isso daqui hoje, né, hora que eu acordei, para preparar todo esse conteúdo para deixar para vocês aqui, tá? Fechando aqui então. Vamos voltar, então, aqui, onde a gente começou. Essas foram as 15 dezenas sorteadas. Veio 4 dezenas na região dos primos, 7 na cruz, 8 ímpares, 9 na moldura, 4 de Fibonacci, 6 na progressão, repetiu 8 do último concurso. Padrão de linhas 44331, padrão de colunas 43332. Tudo bolinha verde, indicando que veio tudo dentro do padrão. Dezenas pilares, iniciou com a dezena 01, que é o que a gente espera, né? Ou iniciar com a 01 ou com a 02 e finalizar ou com a 24 ou com a 25, claro, depois do sorteio ordenado. Dessas 4 dezenas a gente sempre coloca de 2 a 3, vieram 2 dezenas, está dentro do padrão também. Aqui, onde eu organizo as 25 dezenas na estatística dos 10 últimos concursos, né? A 15 está sendo a melhor dezena, seguida da 3, da 11, da 14 e assim por diante. Desse conjuntão você escolhe de 5 a 8 dezenas, do conjunto das intermediárias você escolhe de 3 a 4 dezenas e das piores dezenas a 18, né? Pegou o lugar da 20 aqui, então está sendo a pior dezena, você escolhe o que faltar, que vai dar entre 3 e 6 dezenas aproximadamente. 3 conjuntos sugestões de 17, 18 e 19, corre lá no blog GeraSorte, copia e cola, já aproveita, copia e cola também os jogos prontos aqui, que são palpites, 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20 gerados com 9 repetidas do último concurso, 8 primos, de 4 a 5 Fibonacci e de 7 a 8 ímpares.
Padrão visual, comportamento individual das dezenas, dezena 01, então agora candidata para se tornar presa. A última vez que ela se tornou presa foi aqui, olha, entre os concursos 3.375 até o 3.378. Está com 3 concursos seguidos, ainda não é presa. Se for sorteada hoje à noite, ela se torna presa. Dezena 02 era presa, já não é mais, então a gente vai aplicar o retorno após a falha para ela. A dezena 3 continua presa, dezena 8 continua presa, dezena 11 que era presa, que eu falei que já estava no momento de falha, falhou, a gente aplica também o retorno após a falha para essa dezena. Dezena 23 continua presa e agora candidatas a se tornarem presa, dezena 01, dezena 13 e só. Não tínhamos retorno após a falha. Então, agora vamos aplicar o retorno após a falha, então, para as dezenas 2, 11, é isso, né? 2, 0, 2, dezena 11, e só. Beleza? Então, dá uma olhadinha aqui na linha 1, tá concentrando bastante dezenas aqui, né? Quem sabe aí não vem 4 dezenas também nessa linha. A última vez que veio 4 dezenas foi aqui no concurso final 2. Tá? A linha 4 muito ruim, né? Sorteando poucas dezenas, a gente espera aí que ela volte a sortear de 3 a 4 ou de 3 a 5 dezenas. Esse é o comportamento individual das dezenas, é o padrão visual, então por aqui que a gente, né, verifica se a gente pode apostar numa dezena, se a gente não pode. Né? Eu não dou palpite nessa parte aí, porque você apostar numa dezena isolada é muito difícil, sempre vai ter engraçadinho, depois que vai deixar comentários maldosos, então eu prefiro analisar conjuntos, mostrar para vocês as partes de tendências e aí cada um toma a sua decisão aí, tá? Não precisa concordar comigo, tá? É a minha leitura, é a minha visão. Você pode ter uma visão diferente, e você não vai estar errado, e eu posso não estar errado também, né? Eu posso estar olhando com algumas ferramentas, você com outras ferramentas, né? E resultados totalmente diferentes aí, tá? Nada impede aí que você acerte ou que eu acerte. O importante é você se fixar, né? Dentro de um estudo, né? De uma lógica e aplicar aquilo lá, não jogar pro alto e torcer para ser sorteado, não. Não concordo com isso. Beleza? Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Ciclo das dezenas. Então, entramos agora no melhor momento do ciclo, que é quando a gente tem um único concurso dentro do ciclo. Então, peguei as 15 dezenas aqui do sorteio 3.387, as 15 dezenas aqui, vim aqui, coloquei cada dezena na sua casinha. Completou esse quadro aqui? Não completou, porque é impossível completar, porque o sorteio tem 15 dezenas e temos 25 casinhas. Então, nunca se fecha o ciclo com um concurso só. Mas com 2 concursos, é totalmente possível fechar o ciclo, tá vendo? Né? Basta que saiam essas 10 dezenas. Quais são essas 10 dezenas? São essas daqui, ó. A 2, a 5, a 7, 11, 16, 18, 19, 20, 21 e 24. Tá? É possível que saia essas 10 dezenas? E aí vai fechar o ciclo com 2 concursos, sendo que é inédito, né? Nunca aconteceu isso. Se nunca aconteceu, eu particularmente não aposto nas 10 dezenas. O que eu faço? Eu pego essas 10 dezenas, copio o conjunto delas, né? Ctrl C, abro a parte de estatística, abro aqui numa nova guia, vou rolar um pouquinho para baixo aqui para o menu aqui, vocês conseguirem ver. Clico aqui dentro para abrir a caixinha de opções, seleciono essa opção estatística personalizada, colo as 10 dezenas que eu copiei agora, né, do ciclo lá, e clico aqui em gerar. Ele vai analisar as 10 dezenas que eu pedi aqui e ele me monta esse quadro estatístico. Lembra agora de pouco que eu falei aqui que é possível sair essas 10 dezenas e fechar o ciclo com 2 concursos? Matematicamente é possível, tá? Até porque essas 10 dezenas juntas já saíram em 4 concursos, tá? E a última vez foi no concurso 2318, há 1069 concursos atrás. Então, é totalmente possível. O que a gente aposta dessas 10 dezenas? A gente vai verificar nessa coluna de frequência, que é a coluna de contagem, qual que é o maior número. O maior número é esse daqui. Significa que 6 dessas 10 dezenas é o que mais acontece. E está em tendência. Qual que é a segunda melhor opção? A segunda melhor opção é 7, tá? Porque é maior ainda que 5.
793 é maior que 784. Então, primeira opção seria jogar com 6 desses números. Segunda opção seria jogar com 7 desses números. Terceira opção seria jogar com 5 desses números. Ou seja, de 5 a 7 números, eu estaria fazendo um bom jogo. Até esqueci do meu café, até esfriou. Não, você esfriou mesmo. Tem que tomar que nem água agora. Beleza? Bom, também temos temos uma coisa muito interessante aqui, que o 9 aqui está em tendência também. Lembra no ciclo passado, se você acompanha meus vídeos, lembra que eu falei que a gente tem uma tendência aqui, olha, para fechamento de ciclo com 2 concursos, que é algo inédito, mas também temos com 3. Olha, está bem atrasado isso daqui, já está indo para quase 3 vezes mais atrasado do que o normal. Para se fechar o ciclo com 3 concursos, primeiramente não pode sair todas essas 10 dezenas. Porque se sair todas as 10 dezenas, vai fechar com 2 ciclos, não com 3. Então, para se fechar com 3, precisa sair, né, algumas dessas dezenas, né, parte dessas dezenas. E o que mais, né, acontece com fechamentos de ciclo com 3 concursos? Quando tem de 2 a 3 dezenas, estourando 4 dezenas. Então, significa que se eu jogar com 6 dezenas, vai me sobrar 4 aqui e podemos ter um fechamento de ciclo aí na segunda-feira com 3 concursos. Tá? Pode acontecer isso daí. Mas a tabela estatística aqui dos 10 números mostra que tem um 9 aqui sinalizado. Significa que dessas 10 dezenas aqui pode vir 9 dezenas e aí ainda assim sobrar somente uma dezena para fechar o ciclo com 3 concursos. Tá aí, então. Eu, particularmente, faria jogos com 6 desses 10 números e alguns jogos também com 9 desses 10 números. Tá? Eu, particularmente. Se você concorda, né, engata a marcha e segue em frente. Esse é o ciclo das dezenas, então. Números primos ainda na tendência de 8 números, que está muito atrasado, 122 concursos. Ainda temos tendências para vir 3, 5, 6, 8 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para vir 4 e 5 dezenas. Números ímpares, tendências para vir 5, 6, 7 e 12 dezenas. Lembrando que tudo isso que você está vendo eu mostrar aqui, você tem também acesso lá no Gera Sorte Online, na sua área de assinantes. Tá bom? Então, essas são as tendências aqui para ímpares. Números na moldura, tendências para vir 8 e 10 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para vir 3 dezenas. Na progressão, tendências para vir 5, 7 e 8 dezenas. Ciclos alternativos. Então, o ciclo de números primos, que somente são os números primos. Quantos concursos aí para fechar esse ciclo? Faltando então 5 dezenas, começou agora esse ciclo. Ciclo da cruz, dezena 18 para fechar esse ciclo. Ciclo dos ímpares, também 5 dezenas para fechar. Ciclo da moldura, começou agora também muitas dezenas. Você pode pegar esse conjunto de dezenas aqui e fazer o que eu fiz na estatística personalizada. Dá muito certo. Ciclo de Fibonacci, 3 dezenas para fechar esse ciclo. E ciclo da progressão, 3 dezenas também para fechar esse ciclo. Olha, com menos de 30 minutinhos eu trouxe um conteúdo de alto valor aqui para vocês. Bem cedinho, então dá tempo de você chamar todo mundo. E concurso final 0 se aproximando. Então chama todo mundo. Se você quiser fazer parte, ainda dá tempo, né? Lá do meu grupo. Me chama no WhatsApp, eu passo para você todas as informações. Eu vou ficando por aqui, desejo um belo sábado, um abençoado final de semana para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.